funcionários públicos. Senhora Ministra, quando for falar sobre o assunto dos salários aos funcionários que têm que pagar, diga a verdade. Diga a verdade ao povo, porque só a verdade é que vai salvar. Não tentem camuflar a situação, porque o país não está bem. Funcionários públicos. Senhora Ministra, quando for falar sobre o assunto dos salários aos funcionários que têm que pagar, diga a verdade. Diga a verdade ao povo, porque só a verdade é que vai salvar. Não tentem camuflar a situação, porque o país não está bem. Diga, senhora Ministra, diga ao povo que mesmo os salários de outubro, novembro, dezembro foram pagos graças à dívida. O Estado teve que ir endividar-se para pagar salários aos funcionários. Essa informação tem que ser dita, as pessoas têm que saber. Não estou a dizer que não podem reivindicar, tem que reivindicar porque faz parte dos direitos dos funcionários. Reivindicar é um direito, mas também compete ao governo responder à inquietação dos funcionários. Mas esta resposta tem que ser uma resposta franca, honesta, direta e verdadeira. E a verdade é essa. Não há dinheiro para pagar funcionários do Estado. Os salários de outubro, novembro e dezembro, o Estado teve que ir pedir dinheiro no banco para pagar os funcionários. O Estado teve que ir pedir empréstimo no banco. O Estado teve que se endividar para pagar funcionários. É por essa razão que o 13º não caiu. E é preciso que seja dita essa informação. Mas o problema não é o Estado ir buscar dinheiro, etc. Esse não é o problema. Esse assunto não tem nada a ver com o funcionário. A questão do fundo é por que é que o Estado moçambicano teve que recorrer à dívida para poder pagar funcionários do Estado? O problema está aí. O problema não é só justificar, não, é porque nós não temos dinheiro, tivemos que ir emitir bilhetes de tesouro para poder pagar funcionários do Estado no último trimestre de 2024. It's fine, Your Excellency, it's fine. A questão de fundo aqui é por que então o Estado teve que recorrer à dívida para pagar salários, para pagar despesa corrente. Atenção! Recorrer à dívida para pagar uma despesa corrente. Não é uma despesa de investimento, é uma despesa de funcionamento. Quando o Estado não produz, meus amigos, o Estado não produz, o Estado moçambicano não produz, o Estado moçambicano não tem machamba, o Estado moçambicano não tem fábrica, não tem nada. Tem algumas empresas públicas que uma e outra funcionam, a maioria estão praticamente moribundos, entre aspas, porque as pessoas que dirigem essas empresas recebem muito salário. Mas tudo bem, este não é o assunto de hoje, já havia falado, mas vamos chegar um dia para questionar isto. A questão do fundo aqui é: por que é que o Estado teve que recorrer à dívida para poder pagar uma despesa corrente, uma despesa de funcionamento? Ora, a despesa de funcionamento, ela não produz retorno à economia, é uma despesa que não tem retorno. Portanto, com esta despesa de funcionamento, não se pode esperar que o Estado ganhe algum dinheiro para pagar o serviço da dívida. Não existe isso. A despesa que consegue pagar a despesa que consegue pagar a um empréstimo é uma despesa de investimento. Porque quando você faz investimento, você produz, vende, e na venda você tem lucro. O lucro você vai captar, uma parte que fica consigo e outra você vai pagar o serviço da dívida. A despesa de investimento, sim, esta justifica que nós tenhamos que nos endividar. A despesa de funcionamento, esta não justifica. E a pergunta que eu deixo para os moçambicanos agora é a seguinte: por que o Estado moçambicano teve que recorrer à dívida para pagar despesa de funcionamento? Este é um dos primeiros aspectos que o presidente Chapo tem que corrigir no seu governo. Mas chegamos a este ponto por quê? Primeiro tem que ser respondido isso.
Por onde é que foi o dinheiro? O que é que foi feito com o dinheiro do povo? O que é que foi feito com o dinheiro do povo? Quem são os responsáveis pela gestão do dinheiro do povo e o que é que eles fizeram com o dinheiro do povo de tal sorte ou tal azar que até hoje os funcionários do Estado não têm o 13º? Esta pergunta tem que ser respondida. E a resposta tem que ser muito clara, honesta, objetiva e verdadeira. E verdadeira acima de tudo. Tem que responder isto. Tem que responder. Porque nós... Amigos, por que é que o governo teve que recorrer à dívida para pagar despesas de funcionamento? Pagar energia, pagar água num sítio. Tem que pedir dinheiro no banco. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque o Ministério não produz. Qual é o Ministério que produz, que traz lucros da sua produção? Não produz.